Estamos aqui para dar continuidade ao assunto das perspectivas sobre o ensino e a aprendizagem que iniciamos na semana passada na disciplina Psicologia da Educação. Hoje vamos tratar novamente dos fatores do processo de aprendizagem e também das situações especiais de aprendizagem. E nesse assunto nós vamos inserir a proposta de dois autores fundamentais na psicologia da educação e na educação de um modo geral, que são Henri Vallon e Lev Vygotsky. E nós vamos iniciar falando dos fatores do processo de aprendizagem que nós começamos a falar no vídeo anterior. A aprendizagem normal, tida como normal, como era até bem pouco tempo, faziam-se necessários alguns fatores para que isso ocorresse. O primeiro deles é a saúde física e mental da pessoa, do aluno, do educando. A motivação é o outro aspecto importante. O prévio domínio é também um outro fator importante. A maturação, a maturidade é um elemento importante. A inteligência sempre foi tida como um elemento fundamental na aprendizagem. Concentração e atenção também são fundamentais. E, por último, a memória, A memória, e nós já tratamos desse assunto no vídeo anterior. A qualidade do trabalho pedagógico em relação à aprendizagem é muito importante a gente observar. Então, o que é essa qualidade pedagógica? A que ela está associada? Então, a qualidade do trabalho pedagógico está associada à capacidade de promoção de avanços no desenvolvimento do aluno. Então, sempre a gente, quando é professor, a gente pensa inevitavelmente no desenvolvimento da criança, do adolescente, E esse desenvolvimento, ele não pode ser só aprender aquilo que é necessário aprender. E é um desenvolvimento integral, Uma criança, um aluno, ele é um todo, então ele precisa ser olhado como um todo e não apenas aspectos importantes que ele possa ter para ajudar na sua aprendizagem. Na psicologia da educação, durante muitos anos, e principalmente lá no começo, onde ela se tornou elemento importante na década de 70, de 80, 90, havia uma forte discussão e mobilização para a ampliação do conceito e da concepção de aprendizagem. A psicologia da educação ela sempre se voltou para a questão da aprendizagem, inclusive nos cursos de formação de professor, havia a disciplina chamada Psicologia da Aprendizagem. E durante muito tempo, essas ideias da psicologia influenciando a educação promoveu uma oposição às visões que podiam levar a uma culpabilização ou a uma psicologização da aprendizagem. Porque houve assim, um momento em que parece que todo mundo achava que tinha que ser psicólogo. E, na verdade, a psicologia ela se colocava a favor da educação e nunca foi colocada contra. Muito pelo contrário, os teóricos da psicologia sempre buscaram
ideias para ajudar na aprendizagem. Eu sempre falo para vocês que o foco da educação é a aprendizagem. Então, quanto mais você entender disso, tanto mais você produzirá coisas importantes na sua sala de aula. A aprendizagem em situações especiais. E o que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar da questão da inclusão, né? Porque quando nós tratamos daqueles fatores, né, da saúde mental, motivação e tal, até parece que ali era só para as pessoas tidas como normais, né? Então, as pessoas, as crianças, né, que tinham alguma deficiência, algum déficit de aprendizagem, não, às vezes nem entravam na escola, né? Elas eram atendidas em instituições separadas da escola. Então, muito importante a gente observar que uma aprendizagem, né, ela depende de uma interação complexa entre a hereditariedade e o meio ambiente. Suas causas podem ser inúmeras. Elas podem ser químicas, físicas, imunológicas, infecciosas, familiares, psicossociais, afetivas e socioeconômicas. Então, a aprendizagem ela depende de N fatores, né? Por isso que é importante a gente pensar que não é só uma criança ou um adolescente ser uma pessoa, um indivíduo inteligente, que tenha boa memória. Não basta isso. A interação ela é muito importante no caso de melhorar as aprendizagens. E aí nós vamos começar a falar dos dois autores, né, que eu propus, que é o Henri Vallon, né, que é francês, né? Henri Vallon é francês. Ele nasceu no ano de 1879 e morreu em 1962 em Paris, na França. Ele era médico, era psicólogo e também era filósofo. E na época dele, lá no final, início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, ele apresentou uma ideia fundamental, né, que provocou assim, uma reação muito grande nas pessoas. Ele queria que a escola, a educação, ela não visse apenas o aspecto da inteligência, a capacidade do aluno ser inteligente e ter uns mais inteligentes do que outros. Ele pensava numa formação integral. Vejam bem, que lá no início do século XX, alguém pensou a educação como formação integral. É claro que isso levou muita gente a se contrapor ao pensamento dele. O que era essa formação integral? Seria aquela que promovesse a inteligência, claro, a afetividade e também se visse a questão do social. Então ele já abrangia três fatores importantes, né? Inteligência, a afetividade e o social, como elementos que impulsionavam uma formação integral. Ele fundamentou as ideias dele em 4 princípios básicos. Quais eram esses princípios? Eram da afetividade, do movimento, da inteligência e da formação do eu. O Vallon, ele tinha uma ideia, já lá naquele tempo, né, que era uma ideia muito rebelde, muito que contrariava as elites educacionais, porque ele se colocou contra a reprovação. Ele dizia que a reprovação era sinônimo de expulsar, de negar, de excluir. Portanto, segundo ele, a reprovação era a negação da aprendizagem. E ele já falava nisso abertamente naquela época. Vejam como o pensamento dele
é muito atual, é muito pertinente aos dias, à sociedade que nós temos hoje. Para ele, a criança normal se descobre na criança doente, na criança patológica. Porém, na condição de não tentar entre elas uma comparação, uma assimilação imediata. Então, ele já propunha uma escola em que houvesse lugar para todos, né? Não apenas as pessoas saudáveis, normais, tidas como normais, mas para todas as pessoas, porque todos eram seres humanos e precisavam aprender em sociedade. Daí já vem a ideia de uma escola interacionista, né? Uma escola em que cabe todo mundo, né? Uma escola de todo mundo, uma escola não só das pessoas, não só dos inteligentes, dos muito inteligentes, das pessoas com altas capacidades, mas principalmente uma escola integral que envolva a pessoa como um todo. E nesse caso ele desenvolveu a teoria da pessoa completa, né? A pessoa completa, ela é corpo, ela é afetividade, ela é emoção. A ideia da emoção foi trazida para dentro da escola inicialmente por Vallon. Ele já pensava nisso, né, de se observar o emocional. Hoje a gente sabe que o emocional é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem. A criança, segundo ele, era um ser geneticamente social. E é lógico, né, o ser humano, diferentemente de qualquer outro bicho, é um ser de aprendizagem em sociedade. A nossa aprendizagem, ela acontece nos grupos, ninguém aprende assim isolado, nós precisamos das pessoas. E a convivência entre uma pessoa que tem dificuldades e outra que não tem, favorece os dois, favorece a quem tem e favorece a quem não tem. E isso faz com que a aprendizagem flua. É claro que cada pessoa aprende no seu ritmo, ela segue o seu ritmo de aprendizagem. Tem umas pessoas que aprendem muito rápido e há outras que aprendem mais lentamente, mas todas aprendem. Daí a importância da inclusão das pessoas com alguma deficiência na escola regular. Isso é fundamental hoje para uma nova proposta de educação. E a pessoa ela deve ser vista de uma forma contextualizada, né, e completa. Ter passado, ter presente, tem futuro. Todo mundo tem passado, tem presente, tem futuro. Ninguém pode estar estagnado no passado, né? Ser isolado, como se a pessoa não tivesse condição de ter um futuro diferente. Então, isso é dado importante para a aprendizagem em situações. Continuando, nós vamos agora colocar a inclusão como um elemento importante. Então, a inclusão de alunos com deficiência, considerados especiais, ele, nos últimos anos, tem mobilizado muito a sociedade e a comunidade escolar. E é lógico que isso tem feito com que se avance para um novo modelo educacional, que é um modelo em que se aceite todos. É claro que algumas escolas, principalmente escolas privadas, elas ainda se dão ao luxo, né, de não aceitar crianças com deficiências, né, crianças consideradas especiais. Mas isso aí não pode, porque há uma lei que fala abertamente, né, que assegura o acesso
dessas pessoas com algum tipo de deficiência, né? Ela é desde a educação infantil até o ensino superior nas escolas regulares, né? Então, há uma lei, que é a lei número 12.796, de 2013, que assegura o acesso de todas as pessoas com deficiência nas salas de aula regulares. Então, elas têm o direito de estar na sala de aula regular. Isso é importantíssimo de vocês saberem. Vamos fazer algumas reflexões que o movimento de inclusão provoca ainda. Muita gente diz assim, como é que eu vou ser professor de turmas assim mistas, né, que tem crianças que são autistas, que tem síndrome de Down, que tem algum problema genético, né, etc. E muitos professores reagem negativamente em relação a isso. Então, existe uma necessidade, né, de adaptação, né, dos profissionais. Né? Os profissionais precisam estudar e se adaptarem a essas novas mudanças, né, esse novo modelo de educação. Em vez de reclamar, a pessoa tem que se especializar, estudar mais, aprender sobre essas questões, né? Estudar mais os teóricos, né? Para poder encontrar uma forma de ajudar na aprendizagem, na condução da aprendizagem desses alunos. Então é preciso correr atrás dos novos paradigmas, né? Que vão surgindo a cada aparição de elementos novos na sociedade. Novos paradigmas surgem. Então, agora nós vivemos esse paradigma da inclusão. Então, é importante a gente estar atento para isso. Conhecer, principalmente, a legislação. Qual é a legislação? Nós começamos pela nossa LDB, né? Ela que garante isso. Então, nós temos que ter o conhecimento, a maturidade do conhecimento sobre essas questões. A mudança na organização de todo o trabalho pedagógico. É lógico que tem que haver uma adaptação no trabalho pedagógico para que a inclusão se torne algo importante. E o respeito à diversidade dos alunos, isso é fundamental, né? O respeito à diversidade. Nós temos que trabalhar a favor da diversidade dos alunos. As pessoas não são iguais, ninguém é igual a ninguém, nós somos diferentes, todos somos diferentes. É importante trabalhar isso de forma que as pessoas se respeitem, não importa razões étnicas, razões sociais, econômicas, não importa. O importante é que haja o respeito às diferenças dos alunos. E agora nós vamos falar um pouco sobre o pensamento do Vygotsky. O Vygotsky, ele é um psicólogo russo, um psicólogo que teve uma vida muito curta, né? Como vocês podem observar. Ele nasceu em 1896 na Bielorrússia e morreu em 1934, né? Ele morreu em 1934, aos 38 anos, lá em Moscou, na Rússia. E nesse curto período da sua vida, ele escreveu obras muito importantes e que ainda hoje são estudadas, né? É a partir de Vygotsky que nasceu hoje, né? A ideia da escola interacionista, né? Da escola que se respeita muito a socialização das pessoas. É uma escola que pensada lá nas primeiras décadas do século XX e que já trazia a questão do olhar para a inclusão
das pessoas. E a contribuição de Vygotsky foi muito importante e continua sendo extremamente importante. Ele construiu a psicologia sócio-histórica ou psicologia histórico-cultural, como queiram utilizar o nome. O importante é que essa psicologia ela ajudou muito e continua ajudando as pessoas a desenvolverem um trabalho diferente. Então, ele discute a aprendizagem do ponto de vista de 3 teorias, né? A primeira delas, ela reconhece a exigência de um certo nível de desenvolvimento do indivíduo previamente estabelecido como condição necessária à aprendizagem. Segundo ele, o desenvolvimento antecede a aprendizagem. Primeiro se é gente, se é uma pessoa, e depois a gente vai aprendendo, e aí a gente aprende durante a vida toda. E eu já falei para vocês que a gente aprende no ritmo da gente. Uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais lentamente, mas no final todo mundo aprende. Então essa ideia é extremamente importante. A outra ideia, ela preconiza que o desenvolvimento e a aprendizagem ocorrem simultaneamente. A proporção que a gente se desenvolve, que a criança vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo mais. É a questão da maturação, né? Quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue conviver com um maior número de pessoas, a nossa aprendizagem evolui. E a outra teoria, ela compreende e defende que o desenvolvimento e a aprendizagem são processos distintos e independentes, né? São processos distintos e independentes em relação à aprendizagem. E esses processos, né, distintos e independentes, autônomos, eles fazem com que cada pessoa, ao interagir com a outra, ela termina ajudando a melhorar a sua aprendizagem, assim como a aprendizagem do outro. A interação entre as pessoas é sempre fundamental para que haja um processo de internalização daquilo que se aprende, né? Você internaliza melhor quando você tem uma interação face a face. Era assim que o Vygotsky entendia. Ele achava que existiam 2 elementos mediadores para o aprender humano. Um deles são os instrumentos, né, que o ser humano sabe manipular, né? Só o ser humano consegue manipular. Às vezes até os outros animais manipulam algum instrumento. Ele até cita no trabalho dele, por exemplo, o macaco, né? Ele fala que o macaco pode utilizar algum instrumento e fazer alguma atividade com aquele instrumento, mas é só. Enquanto que o ser humano tem uma capacidade de manipulação muito grande. Então ele, com os instrumentos nas mãos, né, é capaz de produzir muitos conhecimentos. E o outro são os signos, né, que está relacionado com a linguagem. E isso é importante, tanto é importante que um dos livros, um dos trabalhos que o Vygotsky escreveu, chamava-se O Pensamento e a Linguagem, ou seja, a linguagem relacionada com o pensamento e o pensamento relacionado com a linguagem. Ele também deixou um livro chamado A Formação Social da Mente, que são livros ainda hoje objetos de estudo por pesquisadores, né, de educação, e que procuram mostrar as contribuições que o Vygotsky traz para a educação. Então, a educação inclusiva, ela tem esse papel importante de colocar as pessoas no mesmo patamar. Ou seja, a sala de aula é lugar de todos. Então, a inclusão
é uma realidade e que a gente precisa levar muito a sério. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje nessa aula, para a gente encerrar essa primeira parte das perspectivas sobre o ensino e a aprendizagem. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.